Olá, sejam bem-vindos a mais um XenoCast. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Geraldo Mascarenhas, tributarista, sócio do Xenu Oliveira Santiago, meu sócio também. Foi membro do CARF, deu aula, enfim, uma pessoa de um coração maravilhoso e um grande tributarista também. Seja muito bem-vindo, Dr. Geraldo. Muito obrigado, Yara. Fico muito feliz. Para mim, de todas as introduções que você fez, a mais importante é eu ter a honra de ser seu sócio. Muito obrigado. A honra é minha. Dr. Geraldo, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre a sua história, seu trabalho, sua trajetória. Bom, dentro do tributário, Yara, eu tive início em 1992, né, quando eu estava no segundo período da Faculdade de Direito da UFMG. Ali, já comecei a fazer um estágio numa empresa de auditoria, à época que chamava Pricewaterhouse, ainda não tinha o Coopers. Uhum. Fiquei lá por um bom período. Até praticamente me formar. Depois mudei para Brasília, trabalhei no escritório também na parte tributária, que é a Advocacia Betiol, um escritório de referência em Brasília, excelente escritório, com o qual eu tenho a honra também de manter bastante contatos. Depois disso montei meu escritório, passei bons tempos trabalhando com a minha equipe em Brasília, até que um dia recebi uma ligação do Fernando Santiago, também seu sócio, e do Luiz Gustavo, idem, me propondo um namoro. E aí, o escritório que eu tinha à época foi absorvido pelo Xenu, isso em 2013. Então, desde então, tenho a felicidade de compor o Xenu nesse quadro. Ah, que ótimo. Doutor Geraldo, falando um pouquinho de história, eu sei que você gosta muito de história, e a gente tem um nome que é muito conhecido na história do Brasil e principalmente na história de Minas Gerais, aí trazendo um pouco suas raízes mineiras, sim. Que é Tiradentes, né? Sim, que foi aí a pessoa que questionou o quinto, que era os 20% que era pagos para a coroa portuguesa, de todo o ouro que era extraído do Brasil e tal. E a gente está falando de algo que aconteceu em 1760. É isso mesmo. Em 2024, a gente ainda discute tributação, ainda é um tema aí que está sempre sendo discutido. Qual que é a sua visão do nosso cenário atual, né, brasileiro? Sim. Quais são os principais desafios? Como é que você vê o nosso cenário atual? Yara, o cenário atual, ele é caótico, ele é complexo e é arriscado, digamos assim. Isso pode parecer lugar comum, mas o Brasil é tido e havido como um dos locais cuja a tributação é a mais complexa do mundo. Isso não é à toa. Isso não é uma percepção, isso é um fato, né? Por quê? Porque o nosso sistema tributário vem sendo remendado, talvez desde Tiradentes, né? Daquele momento de lá para cá, e ele virou um conjunto, um monstro, digamos assim, de legislações esparsas, de centenas de tributos, etc. E hoje nós chegamos num determinado momento que não dá para consertar, né? Tem que mudar completamente. Não cabe um remendo nisso, cabe uma reforma, né? E se a gente parar para pensar, o Brasil, com certeza, se incluirmos as taxas, tem mais de 100 tributos. Se nós falarmos dos impostos, das contribuições das taxas, tem mais de 100 tributos específicos. Indo um pouco além, nós, eu, você, todos nós, trabalhamos em média 150 dias por ano para pagar tributo. É mais de 3 meses. Com certeza. Para pagar tributo, as empresas trabalham esse período, né, para pagar tributo. Não estou dizendo pagar só funcionário, de forma que a União, os estados, são os nossos maiores sócios no que se refere a isso, né? E vou um pouco além. A apuração dos tributos no Brasil, segundo levantamentos que foram feitos mais de uma vez, em média, considerando média entre as maiores empresas e as menores, são de 2.500 horas no Brasil. Os países da OCDE, segundo esses mesmos estudos, giram em torno de 300. Então nós temos uma circunstância absurda. As obrigações fiscais no Brasil, porque o fisco ele vai transferindo para você cada vez mais responsabilidades no que se refere à apuração, ele quer cada vez mais informações, ou seja, o controle por parte do fisco fica mais fácil e ele transfere para você uma série de medidas que é para facilitar a fiscalização dele. E o não cumprimento dessas obrigações, ou mesmo atraso no cumprimento dessas obrigações, geram penalidades caríssimas, que são percentuais sobre o faturamento da sociedade. Então, respondendo a sua pergunta de forma clara, é um sistema que há muito deveria ter sido reformado. Eu, particularmente, ouço essa questão de reforma tributária desde os tempos da faculdade. Por vezes, acreditava que isso nunca aconteceria, porque é frustrante você ver as idas e vindas, porque depende de uma vontade política. Mas, de uma forma ampla, eu resumiria assim, caótico, muito complexo e muito arriscado. Não se pode errar.
Com certeza. Doutor Geraldo, a gente está se aproximando aí de uma reforma tributária, né? Então, existe aí uma grande expectativa, tá? O que a gente pode esperar dessa reforma tributária? Existem empresas que vão ser mais afetadas do que outras? Você vê um cenário positivo com ela? Veja bem, essa reforma é uma delas. Porque nós estamos falando agora da reforma dos tributos sobre consumo. Haverá, espero eu, a complementação disso com uma reforma sobre as tributações sobre a renda. Essa não está sobre a mesa agora. Mas no que se refere a essas tributações sobre o consumo, o que a gente tem em média? Nós teremos a extinção do IPI, do PIS e do COFINS, substituído por uma contribuição, a CBS, e teremos a extinção do ICMS e do ISS, substituído pelo imposto, pelo IBS. Esses dois tributos, então, em tese, estão substituindo 5. Esses dois tributos, então, eles terão uma apuração única. Olha que fantástico. Serão apurados de forma única. E eles incidirão sobre as mesmas operações com bens e com consumo. Né? E vão um pouco além. A sistemática mais interessante nisso é que, pela primeira vez, nós teremos no nosso país uma garantia, espero eu, de aproveitamento integral dos créditos desses insumos, desses bens que foram adquiridos nas etapas anteriores da operação. Isso vai fazer com que nossos tributos passem a ser efetivamente um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, que é algo que existe no mundo há décadas e que o Brasil resistia em mudar. Então, eu não posso garantir que a reforma tributária que está sendo feita passará incólume, que as pessoas não sofrerão com isso, mas eu acho que é necessário. Talvez seja uma dor de crescimento, não sei dizer, mas é algo muito importante. Então, eu particularmente espero que se mantiver o que está sendo colocado pelos nossos legisladores, ou seja, neutralidade fiscal, a carga média não será alterada, cumulatividade ampla, transparência, redução da complexidade, tanto quanto as obrigações principais, leis dos tributos, quanto as obrigações acessórias, em base às informações. Eu quero crer que é um passo importante para o país. É a impressão que eu tenho, mas nós já passamos pela aprovação da emenda constitucional, estamos nesse momento tratando do projeto de lei, né, o PLP, que, segundo os jornais, deve ser aprovado até o final do ano. Vamos ver. E depois disso tem muita coisa ainda para ocorrer, Yara. Sim. Tem a legislação ordinária, tem uma série de regulamentos, tem que ser constituído um comitê gestor que ninguém sabe como é que ele vai funcionar efetivamente. Então, temos um bom desafio, mas eu acho que passou da hora de largar o passado e inovar e evoluir, inclusive no que se refere a esse sistema de tributação. Pelo que você está nos dizendo aqui, me parece que já estamos atrasados, deveríamos ter feito isso lá atrás. Eu não tenho dúvida. E ainda temos um desafio todo para conseguir chegar no final dessa jornada, né? Exatamente, Yara, você resumiu muito bem, é isso aí. Em termos de empresas, você acha que vai ter algumas empresas que vão ser mais afetadas do que outras? Você me disse aí ISS, ICMS, então me parece ser um leque bem amplo, né? Muito. Na verdade, todas as empresas que operam com consumo. Né? Então, quase todo mundo. Nesse sentido, Yara, o que eu quero te dizer? Sofrerá menos aquele que tiver um alto volume de créditos a apropriar. Então, uma determinada indústria, por exemplo, que tem em seu processo produtivo aquisição de vários insumos, em que antigamente se discutia se era material de uso e consumo, se poderia se creditar, se não se poderia creditar, etc. Todas essas empresas agora apropriarão esses créditos de forma integral. Em sendo assim, acredito que as indústrias tendem significativamente a ter uma tributação menor. Agora, serviço não, Yara. Nós temos um escritório de advocacia e todos os demais que trabalham com serviços puramente, esses vão sofrer. E vão sofrer de uma forma significativa. Por quê? Porque eles não têm, ou nós não temos, grandes elementos de creditamento. Nós não temos grandes aquisições a fazer na prestação de nosso serviço. E em sendo assim, a tendência é que haja uma tributação maior para o setor de serviço, o que é muito ruim também por um lado. Mas, se concretizar uma previsão de alíquota média, que foi dada pelo ministro há algum tempo atrás, algo em torno de 26,6, eu entendo que o grande beneficiário dessa reforma tributária como um todo, no que se refere ao impacto da carga, tende a ser a indústria. Muito bom. Vários empresários sofrem muito com a chamada zona cinzenta, né, em termos de tributação. Então, não sabe-se que tipo de imposto vai incidir sobre uma determinada operação, qual que é o ente que tem competência para cobrar esse tipo de tributação.
Com essa promessa de não cumulatividade, de simplificação, você acha que isso tende a melhorar? Ô Yara, eu não tenho muita dúvida. Eu tenho certeza que vai melhorar. Hoje, a gente vê isso o tempo todo. Por exemplo, né, nós temos um caso antigo, de mais de 20 anos, em que um cliente que faz industrialização sobre encomenda foi autuado pelo município porque não pagou o ISS. Ao mesmo tempo que ele pagava constantemente o ICMS. Foi autuado pelo município, sofreu uma circunstância que ele teve que depositar o valor em juízo. Então, ao mesmo tempo, ele pagava o ICMS para o Estado e depositava o ISS em juízo. Qual que é o reflexo que ele tem a partir do momento que o juiz o juiz não autorizou a suspender a agibilidade do crédito sem o depósito? Olha o impacto de caixa que esse pobre coitado teve. O Estado quer o tributo, o município também quer. Em Minas, o que a gente sofre o tempo todo em relação a isso, porque Minas tem muitos municípios e volta e meia tem-se uma briga de competência no que se refere a qual município pagar determinado tributo, se a sede está em A ou se está em B, porque tem um fundo de participação. Então, a unificação dessa sistemática, lembrando que esses tributos ao qual eu comentei, o CBS, a CBS e o IBS, teriam uma alíquota de referência, que seria calculada pelo Tribunal de Contas da União e seria aprovada pelo Senado Federal, isso traz uma maior uniformidade. Isso diminui essas questões de guerra fiscal, né? Então, eu particularmente acho que isso vai ser muito bom, porque é uma redução drástica, creio eu, talvez não no primeiro momento, mas talvez no segundo, de passivos fiscais, contingências fiscais, contenciosos fiscais, porque as coisas vão ficar mais claras quanto todo esse procedimento. Então, eu particularmente acho um passo interessante para evitar essa guerra fiscal que ainda existe. Lembrando você, Yara, que nesse novo sistema dessa reforma, a tributação se desloca. Ela sai do ponto de produção e ao longo de vários e vários anos, porque existe um tempo de transição para essa questão, ela passa a ser tributada pelo destino. Então isso também é um ponto interessante que se refere a essa territorialidade da tributação como um todo. Então, respondendo a sua pergunta, sim, isso eu creio que vai ser positivo para eliminar esses debates que torturam o contribuinte. Sim, né? Pelo menos para o lado do empresário do contribuinte, né? Sim. Para o lado do ente que cobra isso, do ente público, você acha que isso também tende a trazer uma melhoria? Eu quero crer que sim, Yara. É bem verdade que o que o ente público tem a preocupação é o que ele está faturando. Se é complexo, se não é, isso não é principal ponto. O ponto é quanto é que está entrando no caixa, qual é a participação que se tem do fundo de participação do município e tudo mais. Mas a partir do momento que os municípios não se veem envolvidos nesses litígios, também é uma melhoria. Fica claro, né? Talvez se diminua custos com procuradorias e umas outras questões. Então, eu costumo dizer, a transparência, a claridade é sempre boa. Evita discussões, evita dúvidas. Então, esse ponto é muito interessante. Eu creio que sim. Você trouxe um ponto aí do seu cliente, né, que ficou ali. O nosso cliente. Nosso cliente que ficou nessa questão e pagava ISS, pagava ICMS e tal. E quando a gente fala com empresários de fora que estão vindo para o Brasil, um dos pontos que é visto como negativo é justamente a complexidade tributária que nós temos, que é muito mal vista, porque você tem um estrangeiro vindo para o Brasil para investir, e obviamente que isso traz insegurança. Você acha que com essa reforma tributária isso vai deixar o Brasil melhor posicionado para que o investimento estrangeiro venha para dentro? Yara, eu tento ser o máximo otimista possível. Nem sempre consigo, mas tento. Eu acredito que uma vez ultrapassado esse período de transição, sim. Eu não sei até que ponto o capital estrangeiro, nesse momento, consegue perceber a vantajosidade da reforma. Né? Por quê? Porque nós teremos um período de transição, e esse período de transição talvez seja um pouco traumático, mas acho que uma vez ultrapassado isso, né, e entrando em voo de cruzeiro, quero crer que o investidor estrangeiro se sinta mais confortável, ou menos amedrontado de colocar o dinheiro aqui. Porque hoje a percepção que essa turma tem, e a gente vive isso no escritório o tempo todo, é nesse sentido. Ou seja, colocar dinheiro no Brasil é arriscado. E arriscado não tão somente por questões administrativas, por uma questão fiscal. As atuações fiscais no Brasil são milionárias. Né? Discutir um passivo tributário no Brasil é caótico, com a Selic como está. Os valores vão sendo aumentados com frequência anual. Né? Então, eu quero crer que, ultrapassada essa transição, o capital se sentirá mais confortável no que se refere ao sistema financeiro, ao sistema tributário brasileiro.
Eu imagino também, eu queria escutar a sua opinião, que em melhorando para a indústria e tudo mais, talvez isso melhore também o posicionamento das empresas brasileiras na competitividade no cenário internacional. Quero crer que sim, porque as empresas brasileiras, assim como todas as do mundo, elas têm um determinado tratamento diferenciado no que se refere às exportações, né? As operações de exportação são imunes em relação a vários tributos, você tem o direito de manutenção do crédito, tem uma série de questões que favorecem isso, mas tem o custo apropriado com a operação em si. Então não adianta você dar todo um tratamento específico para exportação, para operação de exportação, mas a tributação da operação que precede a exportação ser complexa, ser perigosa, ser caótica. Então eu acho que isso nos dará grande vantajosidade e volto a dizer, temos que torcer para que dê certo. Yara, me permita um parêntese, eu fico vendo de vez em quando, assisto no jornal ou determinadas leituras, parece que alguns torcem contra. Parece que é mais fácil dizer que não vai dar certo e talvez seja mais bonito e mais palatável para quem está falando isso, é quase que torcer para que não dê certo. E só se aponta as partes ruins. Essa reforma não é perfeita, não existe isso, né? Mas de vez em quando eu tenho essa percepção. Quando você passa a ler alguma coisa sobre reforma, tem gente, e eu não sou político, não vivo nada disso, e não tenho interesse nenhum em ter nenhum tipo de posição pró ou contra, mas fazendo uma análise técnica e pensando positivamente, eu acho que é muito bom. Mas me impressiona com que prazer, de vez em quando, a gente vê determinados colegas e determinados estudiosos só apontando os pontos negativos. Ou seja, tem 10 positivos, pinça-se 2 negativos e joga-se um foco naquilo como se fosse destrutivo em relação a tudo. Então, eu acho que, na verdade, a gente não tem opção, Yara. Tem que reformar. E já, como você disse, vamos tratando isso aí há centenas de anos. Então, eu penso muito positivamente quanto a esse assunto e acho que passado essa transição, vai dar tudo certo. Isso é muito bom, certamente é muito animador também para os empresários que estão escutando a gente, que certamente já estão muito ansiosos também com isso. E eu obviamente, é como eu acredito, eu torço por isso. Mas isso vai depender, Yara, muito da vontade dos nossos políticos, né? Agora, no momento, está sendo tratado o projeto de lei complementar. Então, espero que isso não se desconfigure. A reforma tributária já tem uma série de tratamentos especiais. Quer dizer, imagina, Yara, o nível de pressão, o nível de negociação, de interesses que não são tratados nessa escala, da qual nós não fazemos parte, graças a Deus, no que se refere a essas negociações. Então, o meu receio é que, em algum momento, essa sardinha puxada para o lado de A, para o lado de B, para o lado de C, torne isso muito complexo. O próprio projeto de lei, sabe quantos artigos tem? Não sei. 499. Já é complexo, né? Não tem como ser simples com isso. Não tem. São 499 artigos, a lei complementar, Yara. Imagina a lei ordinária. Imagina os decretos, né? Então, mas se essa turma tiver um pouco de juízo, se o pensamento for num país como um todo, se a ideia for modernizar o país, inovar, sair da letargia, né? Sair do preconceito. O capital estrangeiro hoje tem um preconceito, mas é um preconceito de certa forma, não vou dizer que se justifica, mas nenhum preconceito se justifica, mas de uma certa forma, com base em alguns fundamentos, eu acho que a gente vai para frente. E acho que essa turma tem que começar a pensar um pouco mais positivo, né? Vai falar mal de um ponto, tenta falar bem de outro. E eu acho que tem tudo para dar certo. Muito bom. Você comentou um pouquinho sobre esse período de transição, né? Sim, sim. Como é que vai ser? Como é que está sendo previsto isso? Acho que uma das coisas que o empresário mais quer saber é como eu posso me preparar para passar por tudo isso, que certamente vai ter algumas dores, da melhor forma possível. Perfeito. Yara, como é que vai ser? Eu não tenho certeza, tá? Mas o que está previsto? Veja bem, do ponto de vista normativo. Em relação à contribuição ao CBS, que substitui o PIS, COFINS e o IPI, é uma transição mais rápida. Vai ter uma alíquota de calibragem de 26 a 27, de 27 para frente está valendo. Uhum. Bom, agora, no que se refere ao IBS, é um pouco mais complexo. Lembre quantos estados a gente tem e quantos municípios a gente tem em relação a tudo isso. Nesse cenário, essa transição é feita de forma mais gradual. E ela vai andando mais ou menos até 33, se eu não me engano. E as alíquotas vão sendo diminuídas no que se refere aos tributos atuais e vão sendo aumentadas no que se refere ao IBS. E ali vai ter toda uma questão de manutenção ou não do crédito. Isso vai ser um pouco complexo em relação a esse tributo. Então, volto a dizer, acho que é uma dor
de crescimento, é uma transição. Agora, se eu fosse um empresário, né, e de certa forma nós somos, porque a gente tem um escritório, Sim. a gente vive dele, o que eu pensaria em fazer? Duas coisas. Primeiro, eu tentaria, na medida do possível, fazer uma simulação. Eu chamaria a minha empresa, meus assessores contábeis, eu chamaria o meu pessoal de auditoria e falar, olha, o governo está falando de uma alíquota de 27,5%, os tributos que eu recolho são tais, os créditos que eu aproprio hoje são tais, os que eu não aproprio são tais. E nesse cenário, como é que eu ficaria? Então, eu tentaria simular. Até pouco tempo atrás, isso era impossível. Mas agora se torna um pouco mais possível, porque nós já temos um projeto de lei complementar, já tem uma indicação totalmente informal de uma alíquota, que foi falada pelo ministro numa entrevista. Isso não está calculado, né? Mas eu pegaria esses dados e tentaria simular uma operação. Então, pegaria aí, sei lá, o último exercício, os últimos meses, que foi tributado no regime atual, especularia o regime novo. E volto a dizer, eu acho que eu utilizei a palavra correta, especularia, para ter essa ideia. Segundo ponto que eu faria é estudar a legislação para entender o que era, o que será objeto de uma transição e o que será. Obviamente, isso não é papel do empresário em si, mas que ele se cerque de pessoas que possam respondê-los de forma imediata. Ou seja, não é parar para estudar. Eu já sei o que é. Porque a legislação vai sendo desenvolvida e as hipóteses estão lá. É verdade que muitas e muitas dúvidas vão surgir. E hoje, acho que hoje não, mas desde sempre no nosso país, não basta você ler a lei, Yara. Você sabe disso. Sim. Não basta ler a lei. Deveria bastar. Mas você tem que ler a lei, saber o que é que o fiscal pensa. 3, saber o que a autoridade do Tribunal Administrativo pensa. E você tem que saber o que o STF e o STJ pensam. E mesmo o que eles pensam muda, a exemplo do maior absurdo da Terra, da face terrena, que é a relativização da coisa julgada em matéria tributária. Realmente. Ou seja, mesmo aquele que tem uma matéria passada em julgado, vai ser revisto. Então, o nível de segurança nunca é muito frágil, né? Mas eu acho que esses dois exercícios, quais sejam, se tentar uma simulação, especular sobre uma simulação e ter uma companhia de assessores que possam esclarecer as dúvidas o mais rápido possível, pode dar alguma competitividade maior, pode facilitar ou evitar determinados tipos de danos. Certamente permitir que ele se prepare, pelo menos, para um cenário possível, né? Embora não seja ainda o cenário que a gente saiba que vai ser realmente. É um verbo que eu gosto de falar, apesar de na minha casa eles não gostarem que eu fale muito, que é antever. Né? É tentar antever os próximos passos para que você não seja surpreendido. A surpresa normalmente custa caro. Evitar a surpresa. Com certeza. Em termos de dúvida, né, você comentou aí, toda lei, quando ela vem, ela acaba tendo aí alguns pontos que são um pouco mais obscuros, em que você tem algumas dúvidas, e sendo uma lei nova, é difícil porque você não tem como olhar para trás e ver o que já foi decidido pelo tribunal, o que já foi entendido pelo STJ e tudo mais. Qual que seria o procedimento, por exemplo, para o empresário, se ele se depara aí com a lei e tem dúvida sobre ela, eu encontro algum ponto ali um pouco mais obscuro? Yara, algum tempo atrás eu vi um negócio que eu achei muito interessante. Dizem que médico, contador e advogado, você tem sempre que ouvir 2. Né? Então, eu acho que se houver dúvidas, e não havendo uma base própria, você tem que recorrer aos princípios, até que ponto eles foram mantidos ou não. E se acautelar. Talvez sempre utilizar um procedimento mais seguro possível, desde que ele não tenha um custo exorbitante. Porque a gente pode ter muita surpresa por aí. A partir do momento que a gente vive num país que você tem surpresa para mesmo quem tem coisa julgado, que nível de surpresa você não vai ter para quem tem uma legislação nova? Se você tem uma decisão passada em julgado de 2, 3 anos e você tem a surpresa dela poder ser relativizada, o que a gente pode dizer daquele que está tratando leis complementares novas, emendas constitucionais? Essa emenda constitucional, Yara, ela é número 138. Se você pegar a Constituição de 1988, nós vamos colocar aí uma emenda constitucional a cada 3 meses e meio. Uma emenda constitucional a cada 3 meses e meio desde 1988. Então, neste ambiente, o que você pode fazer? Tentar entender, procurar
quem tem um conhecimento um pouco maior do que o seu, tomar medidas seguras, desde que o custo não seja absurdo, e acompanhar. Não pode deixar isso solto. Até que o ambiente fique um pouco mais maduro. Uma vez o ambiente se amadurecendo, espero eu, o nível de segurança volta a um estado um pouco melhor, ou menos pior. É muito interessante. Em termos de cenário geral, né, no Brasil, você acha... Bom, você já comentou aí que tem uma expectativa de que talvez para serviços esse imposto talvez fique um pouco maior, talvez ajude um pouco mais a indústria, enfim, por conta dessas compensações. Isso. Você acha que pode mudar um pouco o cenário brasileiro no sentido de que algumas empresas podem se beneficiar e acabar se desenvolvendo melhor e outras não? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque o capital, Yara, ele fica mais confortável. A partir do momento que o ambiente fica mais claro, a partir do momento que o ambiente fica menos arriscado, talvez mais caro para um e mais barato para o outro. Quero crer que na média, e em o capital foge do risco, até um certo ponto, né? Mas, obviamente, ele busca o lucro, mas ele faz uma equação lucro-risco. E o Brasil não está na melhor posição no que se refere a essa equação. Então, creio eu que, a partir do momento que essa reforma muda um pouco essa equação, na medida em que ela torna o risco menor, porque se é complexo, você tem chance de errar menos, e errar em matéria fiscal no Brasil custa uma fortuna. Então, nesse cenário, creio que, sim, isso coloca o Brasil num patamar bem diferente do que é hoje, né? Não vou dizer no nível do que a gente vê para o OCDE, etc., mas é um caminho. E a gente tem que correr atrás disso, tem que inovar. Né? Interessante. Em termos para o governo, né? Você acha que em termos de arrecadação pode beneficiar? A gente sabe que o governo também tem o seu lado de precisar arrecadar para pagar as suas contas. Mas o que o governo diz, e repete o tempo todo, que um dos pontos, inclusive eles utilizam essa expressão, dessa reforma é a neutralidade. Essa palavra é utilizada. E o que é neutralizada? É que o encargo tributário, a carga tributária média seria mantida. Ou seja, então, em sendo assim, estados, municípios e União teriam a carga atual mantida. Tanto é que existe uma previsão de se recalibrar a alíquota de referência em função da manutenção ou não dessa neutralidade. Achei isso um ponto muito interessante. A emenda constitucional, o projeto de lei complementar traz essa sistemática, ou seja, desse recalibragem em função de uma média pretérita. Então, se isso funcionar, talvez a gente não tenha um aumento da carga média. Mas é muito difícil medir essa carga média, porque a percepção, na maioria das vezes, é daqueles que pagam mais. Né? Então, eu não sei dizer, acho que ninguém pode dizer se essa dita neutralidade, de fato, vai ser implementada. Mas que existem no texto determinadas indicações que ela deve ser perseguida, é uma realidade. Agora, esperamos que sim. Né? É interessante você trazer isso, porque certamente, talvez por essa visão pessimista que nós brasileiros tenhamos, você escuta a palavra recalibragem numa notícia, você já acha que vai ter um aumento ali. É verdade. Vai recalibrar para cima. Sempre. É esse o formato. Doutor Geraldo, dando um conselho aí, né, para quem trabalha com isso, não só os empresários, que certamente estão aí ansiosos e acompanhando toda essa questão e as discussões, mas também os CFOs, os contadores também, que acabam ficando depois com o pepino, vamos dizer, para resolver quando o negócio começa a funcionar. Qual, talvez um conselho, uma dica, uma instrução você daria para esse pessoal, para eles começarem a ir se preparando já? Tá. Yara, primeiro, aqueles que fazem parte de associações como um todo, né, de setores da economia, eu acho que eles poderiam procurar, junto a esses representantes desses setores, uma indicação de saber como é que isso está sendo tratado nesse âmbito do Congresso Nacional. Ou seja, se as especificidades de cada um desses setores estão sendo tratados ou não, e até que ponto são passíveis de serem tratados. Né? Esse talvez seja um ponto interessante. O segundo é acompanhar e estudar. Né? E, se possível, fazer aquelas simulações às quais eu me referi. Porque isso pode te dar um panorama. Qual vai ser sua margem, se não vai ser, se você vai conseguir repassar esse custo ou não. O nosso escritório, por exemplo, a partir do momento que a gente tiver um aumento da nossa tributação, até que ponto a gente vai conseguir ou não repassar essa margem para o nosso cliente? Eu creio que sim, porque ele aproveita como crédito, lembre-se disso. Né? Mas, de qualquer forma, isso é tudo um ambiente que deixa de ser normativo, legal, deixa de ser político no Congresso Nacional e passa a ser econômico.
Então, juntar todos esses efeitos é um tanto quanto complexo, é um desafio. Mas se eu tivesse sentado numa cadeira, digamos, de um diretor financeiro, talvez de um presidente de uma empresa, é isso. Eu tentaria mapear o segmento como um todo e acompanhar a evolução disso, sempre que possível, fazendo simulações para não ser surpreendido. Olha, mas o ano que vem vai ser assim? Não. Ele tem que entender com a devida antecedência como é que vai ser. Não dá para ser surpreendido quanto a isso. Corrigir esses rumos é muito complexo. Então, o que eu faria era tentar realmente me preparar com o máximo de antecedência para conhecer um cenário que, por enquanto, volto a dizer, é uma espécie de uma especulação, mas vale a pena, entende? Sim, é interessante esse conselho, porque diante de um cenário complexo, muitas vezes nós, como seres humanos, temos a tendência a bloquear e não vou olhar para isso, vou só seguir minha vida, não vou me preparar para isso, mas na verdade... Essa não é a opção, Yara. Exatamente. Não é a opção. A partir de 2026, 2027, as coisas vão evoluir numa certa velocidade, você não tem opção, senão você está fora do jogo. Sim, e essas associações vão justamente discutir algo que boa parte delas estão fazendo isso, boa parte delas, e volto a dizer, elas têm uma boa representatividade. Algo difícil é uma determinada empresa, mas umas sim, outras não, mas a grande maioria, conseguir ter essas informações de forma um pouco mais precisa. Mas as associações, elas se habilitam perante esses agentes e, por vezes, conseguem entender isso um pouco melhor. Então, é uma boa fonte de informação, entende? Perfeito. Doutor Geraldo, além de um excelente tributarista, isso está muito claro para todo mundo que está acompanhando aqui esse bate-papo, você, além de tudo, é um excelente ser humano, então tem um coração maravilhoso, conquista aí todo mundo que trabalha, que tem contato com você. Obrigado. Acho que eu nunca vi ninguém reclamando, falando algo que fosse negativo de você. Tá ouvindo pouco, então. Então, enquanto cristão, marido, pai de família, pai do Heitor e da Lívia, sim, como que você faz para conciliar aí a vida pessoal, a vida profissional? Imagino que os clientes demandem muito, né? Porque num cenário de insegurança, você sempre vai ligar para o seu advogado tributarista. É verdade. Yara, eu vou ser sincero com você. Até 2019, eu não conciliava. Era 90% a vida profissional. Tá? Passei muitos anos, terça, quartas e quintas, viajando fora, etc. E não dava tanta prioridade à minha vida pessoal ou à vida familiar. Até que eu tive um infarto. Né? E aquilo ali mudou minha vida. Mudou minha vida. Porque eu vi a fragilidade de tudo e eu percebi como é que basta 5 noites no CTI faz a gente pensar muito. A gente reflete muito. O que você pode deixar, o que você pode perder, o que vale. Né? Como diz um amigo meu, ninguém faz estátua para ninguém. A não ser sua família. Ninguém faz estátua para ninguém. Né? E essa é uma grande realidade. Então, o que eu percebi quanto a isso? Não adianta a gente priorizar nem só A, nem só B. Tem que achar esse equilíbrio. E de vez em quando a gente precisa desses sustos, que não são pequenos, para a gente entender isso de uma forma específica. Então, hoje eu tento reequilibrar, tentando dosar um volume de trabalho que era absurdo e hoje não é pequeno, mas também não é tão grande mais. Né? Tento ser o máximo disponível para o cliente e ao mesmo tempo delegar. Era uma dificuldade que eu tinha, não delegar, de concentrar. Né? E hoje tem pessoas maravilhosas trabalhando comigo, exemplo do Vitor, que você conhece tão bem. Sim. Né? O Vitor, eu costumo brincar, não é ele que é meu braço direito, não. Cada vez mais eu estou virando o braço direito dele, com muita honra, por sinal. Né? Então, é isso, você tem que hoje delegar, tem que entender o que é a sua finitude, porque a partir do momento que você começa a entender da sua finitude, você começa a priorizar outras coisas. Né? Tem que entender qual que é o seu nível de fragilidade perante a vida, que é muito mais frágil do que a gente imagina. Basta uma coronáriazinha desse tamanhozinho, entupir com sei lá quantos miligramas de gordura, e talvez você não esteja mais aqui. Né? E saber que quem te dá atenção mesmo é a sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e é isso que faz que as pessoas te dão amor. E tratar isso de uma forma muito, muito responsável com o cliente. O cliente hoje, ele quer velocidade, ele quer segurança, ele quer um preço competitivo, e você não tem opção de não dar isso para ele. E eu acredito que a forma de você fazer isso é através da equipe. Porque se você acha que você tem que fazer tudo, e você tem que concentrar tudo, você não vai dar conta.
Não tem jeito, você tem 24 horas no seu dia, não tem como aumentar. Não tem jeito. Então você precisa, em algum momento, delegar e ir para gente boa. E manter essa turma motivada. Né? Fazer com que as pessoas que trabalham com você sejam motivadas não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de se envolver nas questões, na tomada das decisões, se sentirem valorizadas, terem oportunidade de se expor. Né? Eu costumo brincar, que você sabe disso no escritório, a notícia boa, quem dá para o cliente, são os advogados. A notícia ruim é o sócio. Por quê? Porque foi o advogado que conseguiu eliminar, foi o advogado que escreveu. Então ele tem que estar à frente, ele tem que ter essa oportunidade. Então quando você traz essa equipe para o seu lado, você consegue fazer com que ela se engaje. Ela se engajando, o seu tempo de trabalho é, espero eu, um pouco mais reduzido. Em sendo reduzido, você consegue mesmo assim atender ao cliente e ao mesmo tempo reservar para uma vida pessoal. Mas eu precisei passar por um susto grande para entender esse assunto, entende? Entender essa nuance que não é tão pequena como imagina. Nós podemos nos beneficiar dos seus conselhos agora. A ideia não é conselho, é o que eu passei na vida quanto a isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu fico impressionado quando algumas pessoas dizem que não se arrependem de nada do passado. Aí eu me arrependo de algumas coisas. Uma delas foi ter esse tipo de conduta que hoje eu vejo irresponsável. Eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas indo por essa linha de sacrifício ao extremo. E a questão não é só você, é quem fica. Então tem que ter muita cautela, né, Yara? Eu penso assim, não sei. Hoje eu penso. Acho que nesse termo, assim, em termos de gestão no escritório, eu vejo o escritório como muito evoluído. Tanto que concordo. A gente é GPTW, tanto que a gente ganha prêmios. Hoje pelo terceiro ano, você tá sabendo? Saiu já? Saiu hoje. Ah, que interessante. Saiu hoje. Tô descobrindo agora. Saiu hoje. Já me comunicaram, fomos ranqueados pelo terceiro ano no GPTW. Maravilha. Hoje, terceiro ano. Muito bom, tô muito feliz, gente. Me parece que em Minas é o único escritório que tem GPTW. Eu não tenho certeza disso. Mas se não é o único, é um dos. Muito bom. E isso eu acho que é muito importante, porque é assim que você mantém a equipe. Isso. Você tendo uma equipe comprometida, boa, trabalhando, funcionando bem, isso vai naturalmente liberar tempo aí para os sócios, para que eles também consigam viver o seu papel de pai, de marido, de amigo. Que com o tempo essa equação vai mudando um pouco. Né? Já passei dos meus 50. Que é natural. É natural. Então isso vai mudando um pouco, mas você tem que se preparar para isso. Né? Você tem que entender como é que isso funciona e tem que ver isso com uma certa naturalidade. Né? Mas, volto a dizer, é aquela história. A gente não, no passado a gente não pensa com a cabeça do hoje. Né? Então é necessário a gente viver para começar a entender algumas questões e tentar melhorar com o tempo que a gente tem por aí. Né? Esse plano que a gente está aqui é um plano de evolução. Né? Essa passagem que nós temos por aqui, eu acredito assim, é um plano de evolução, um plano de missão, né? De objetivo. Né? E a gente tem que passar por isso pela melhor forma, como uma parte da evolução que a gente tem. Né? Então quero crer que quanto melhor você faz isso, melhor para quem fica e melhor para quem segue esse caminho de evolução constante por aí. Mas isso é outro assunto, né, Yara? Isso não tem nada a ver com a reforma tributária, zero. Doutor Geraldo, para ir caminhando aqui para o nosso término, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que vêm aqui o que motiva elas a trabalhar com o que elas trabalham. Sim. A gente sabe que direito tributário é extremamente desafiador e, como você mesmo disse aí, exige muito, né, uma dedicação muito grande para os clientes. O que te motiva a sair da cama todos os dias e continuar enfrentando essa batalha? Yara, primeiro que eu trabalho no escritório que eu gosto muito. Isso é um ponto. Né? Os meus sócios são meus amigos. Né? Alguns deles há muitos anos. Há muitos, não vou dizer nem quantos, mas há muitos. Né? Você sabe disso. Né? Então, é um ambiente que você pode trabalhar num local e ter uma boa remuneração, mas o ambiente é ruim. Então, primeiro que eu acho que no que se refere à minha atividade profissional é o ambiente. A minha equipe como um todo. As pessoas com quem eu trabalho, volto a dizer o Vitor novamente, poxa, é bom falar com o cara, ouvir a voz dos caras e conversarem nesse sentido. O desafio, né? Porque é algo desafiador o tempo todo. Então não é algo ganho. Então você tem que viajar. O desafio comercial, né? De mostrar para o cliente, de você captar um bom cliente, você se ver reconhecido pelo cliente. Isso é muito interessante. Isso me agrada muito. E eu volto a dizer, falando agora alguns minutos atrás, eu acredito nessa evolução, nessa missão, né? Deste plano. E o trabalho faz parte disso. Parte da evolução que a gente tem é uma evolução profissional, né? É uma evolução do seu reconhecimento
perante os seus colegas, perante os seus clientes. Então, não que eu busque isso como meta, etc., mas eu acredito que tem que se passar por isso. Eu gosto, né? Particularmente, eu entrei no tributário totalmente por acaso, mas nunca mais saí. Né? E tenho hoje tô agora recomeçando, porque todo mundo do tributário está recomeçando com a reforma. Parou para pensar nisso? Ou seja, muda tudo, né? Mudou tudo, tô recomeçando, né? E isso é interessante. Então, o que me motiva, acho que é isso, é o ambiente que eu trabalho, os meus colegas, o fato de eu trabalhar hoje home office, para mim é maravilhoso, né? Só coloquei o paletó, a gravata aqui para vir conversar com você. Então, quer dizer, isso para mim me deu uma qualidade de vida maior, e o ambiente do escritório é um ambiente muito acolhedor, eu me sinto muito bem. Eu creio que seja isso. Maravilha. Muito obrigada, doutor Geraldo. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. Quem está acompanhando a gente, se ficou com alguma dúvida, seja sobre reforma tributária ou qualquer outro tema, por favor, nos procure. Será um grande prazer auxiliar você Exatamente. E a sua empresa. Sem dúvida. Yara, muito obrigado. Volto a dizer, me espelho muito em você, sei da sua história, do seu compromisso, do seu sucesso de vida. Quero te agradecer por ter me convidado e estou sempre à sua disposição. Eu que te agradeço. Obrigado, Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.